Olá pessoal, tenham todos um bom dia. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre como eu consegui tornar o objeto interestelar 3I/Atlas e também o Oumuamua e alguns objetos que estão fotografados pela Operação Prato que foram analisados por mim. Bem, a minha técnica de edição e análise de imagem é baseada principalmente em filtros especiais, no aumento do nível de pixel das imagens e em zoom digital, além, claro, de alguns ajustes que são comuns a imagens e são padrões dos sistemas. Nessa análise e edição foram utilizados dois softwares de edição de imagem profissionais. Agora, não confunda a análise da imagem desses objetos com montagem. A montagem é a adição de um item externo à imagem. No caso da análise, não foi adicionado nenhum item gráfico externo à imagem, ok? Tudo que é revelado na imagem analisada surge como resultado da aplicação dos filtros especiais, do aumento do nível de pixel e também do zoom digital. À medida que eu vou avançando em direção ao objeto, a poluição visual vai sendo removida. Claro, no caso do resultado final do Oumuamua, eu consegui obter uma visualização muito mais clara. Só que no caso do Oumuamua, eu sugeri um percentual de 50% de assertividade, certo? Isso porque eu conversei com dois pesquisadores originais do Oumuamua. Uma estava no observatório da Universidade Federal do Havaí, lá nos Estados Unidos, e o outro lá no Observatório Europeu do Sul, no Chile. E depois dessa conversa, eu sugeri 50% de assertividade para ser o Oumuamua e 50% para ser uma anomalia do processamento da imagem. Embora eu tenha certeza de que pode ser o Oumuamua. Pelo menos 90% de chance, já que eu não adicionei o objeto na imagem e ele surgiu à medida que eu ia avançando a análise da imagem, ok? De igual forma, o objeto interestelar 3I/Atlas. Primeiro, na primeira etapa da análise e edição da imagem original do 3I/Atlas feita pelo telescópio espacial Hubble, eu consigo tornar o núcleo do objeto visível em meio à sua densa coma de gás e poeira. E aí ele fica bem luminoso, bem visível, graças à aplicação desses filtros especiais. E na última etapa do processamento, da análise da imagem, eu faço um recorte, um zoom da região central do objeto e deixo apenas aquela parte que é bem brilhante centralizada. E é nessa parte brilhante que nós vamos trabalhar para tentar enxergar o objeto, ok? Na imagem que é o resultado final dessa análise, você vai perceber que existem muitos traços brancos, muitos pontos brancos, né, por toda a imagem. O que é isso? Isso são resíduos da coma cometária, resíduos da nuvem de poeira e gás que foi retirada para que pudéssemos enxergar diretamente o objeto 3I/Atlas. E o que é aquele clarão enorme, né? Porque tem uma área branca. O que é aquela área branca brilhante? Ali é a parte mais densa da poeira e gás e luz que é emitida pelo objeto. O objeto em si, ele está ao lado dessa área mais clara, ele é menor, está ao lado dessa área mais clara. Ele parece ser um objeto longo, aparentemente ele está na vertical, mas um pouco inclinado na imagem, ok? E ele é longo,
mas na metade do objeto ele parece ser um pouquinho arredondado, né? Um pouquinho gordinho. Então assim, infelizmente devido à forte interferência que existe na imagem, né? A forte interferência de poluição visual, não deu para chegar a um resultado extremamente nítido, mas foi possível ver o objeto, perceber a presença do objeto, perceber o seu tamanho, a sua forma e a sua natureza. Infelizmente não é possível determinar, não foi possível determinar se o objeto é natural ou artificial. Mas eu já estou começando a ter a certeza de que aquilo não é um cometa. Pode ser um asteroide que teve a sua órbita alterada por alguma estrela hiperveloz que passou pelo seu sistema solar, ou por algum grande planeta que passou perto dele e acabou alterando a órbita do objeto, e aí esse asteroide foi lançado em nossa direção. Mas eu não acredito que seja um cometa, baseado na minha análise, baseado em observações de telescópios domésticos, ok? Agora, claro, os astrônomos têm outros tipos de análise, eles têm análises químicas do objeto, e aí eles estão estudando. Mas no meu caso eu não acredito que seja um cometa, embora muitos estão dizendo que seja um cometa. Se for natural, eu acredito que está mais para ser um asteroide, ok? Ou, em última análise, pode ser uma sonda alien. E aí, o que você acha? É uma sonda alien ou um asteroide ou um cometa? Outra coisa, na segunda etapa da análise do objeto 3I/Atlas, em que a imagem está muito colorida, né, por causa dos filtros que foram aplicados nessa fase, a imagem está com uma cor meia roxa, meia lilás. E aí, nessa etapa, aparecem dois pontos luminosos próximos do 3I/Atlas. O que são aqueles pontos luminosos? Bem, veja só. Na última fase da segunda fase, ou melhor, na última etapa da segunda fase, foi aplicado um filtro chamado HDR Escape. HDR Escape. Esse filtro, ele é o realce dinâmico de longo alcance. Realce dinâmico de longo alcance, certo? E aí, esse filtro, o realce dinâmico de longo alcance, ele torna visível objetos que estão invisíveis nas imagens espaciais. Então, o que é aqueles dois pontos luminosos que parecem estrelas próximas do 3I/Atlas que aparecem na segunda etapa, na segunda fase da minha análise? É difícil dizer o que é, mas provavelmente são dois pedaços de rochas menores que estavam vagando ali naquela direção e que o realce dinâmico de longo alcance tornou visível o lado que brilha em direção ao Sol e o lado que está escuro. Por isso, uma parte parece muito brilhosa e a outra parte parece bem escura. Esse é o resultado do filtro HDR Escape, né? Realce dinâmico de longo alcance. Ele torna visível a parte brilhante de objetos que estão ali escondidos na foto, que podem ser menores, e a parte escura também, ok? Como se fosse a lua, né? Metade clara e metade escura. Então, esses dois pontos brilhantes que parecem duas estrelas próximas do 3I/Atlas e que não é observado na foto original do Hubble, na verdade, provavelmente são dois fragmentos ou dois pedaços de rocha, algo do tipo, que se estava naquela direção e que o realce dinâmico de longo alcance torna visível, ok? Então não fiquem preocupados que esses dois pontos brilhosos não tem nada a ver com cometa e não são aliens, ok? Pelo menos eu acho, né? Não deve ser nem uma parte
do objeto em si que foi que foi retirada do objeto, ok? Então eu espero ter esclarecido um pouco. É óbvio que eu não posso entrar muito em detalhes, né, sobre a minha técnica de edição da imagem, mas é basicamente isso. E eu espero que a população tenha sido ajudada a ver o objeto, porque na verdade eu estou fazendo isso mais pelo povo, né, do que pela ciência. Beleza?